A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, você está na Catflix, no curso médio de Teologia, e nós estamos aqui para a aula 3 do nosso módulo 5, História da Igreja. Vamos fazer a nossa oração, ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós te louvamos pela oportunidade de poder estudar e aprender mais da Tua Palavra. Nos ilumina, nos edifica, abençoe cada aluno, sê conosco, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Para a honra e glória de Deus Pai, te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vem comigo, aula 3, e hoje nós vamos aprender acerca o início difícil da igreja produziu grandes frutos para o reino de Deus. Em meio a tanta perseguição, surgiram homens, mulheres, que fizeram defesas da fé, elaboraram doutrinas, elaboraram estudos, organizaram o conhecimento da Bíblia, legaram um amor imenso à palavra de Deus, e aqueles que receberam esta fé que uma vez foi dada aos santos, mesmo em meio a tanta perseguição, guardaram esse ensinamento maravilhoso, promovido por homens e mulheres dos 300 primeiros anos da igreja na face dessa terra. E hoje nós veremos esses homens que foram usados por Deus, em meio a tanta perseguição, Deus os levantou, e graças ao Senhor e o ensino que esses homens proporcionaram, milhares de cristãos foram recebendo, crendo, transmitindo de geração em geração, e o cristianismo está de pé, abraçado na verdade, amando a palavra de Deus, principalmente a palavra de Deus, que foi produzida, foi estudada, cuidada e defendida por esses homens, e nos dias de hoje recebemos muitas bênçãos e frutos e conquistas através desses nomes que veremos hoje na aula 3. Você viu na aula 2 a perseguição terrível. Todos os imperadores que promoveram aquelas perseguições. E veremos hoje homens e mulheres que foram usados nas mãos de Deus em meio a essas perseguições. Vamos lá. Os principais mártires. Simão, irmão de Jesus, foi bispo de Jerusalém, aparece inclusive no Evangelho de Mateus ao lado de Tiago, crucificado em 107 depois de Cristo. Jesus teve vários irmãos e o meio-irmão dele, Simão, ele foi crucificado em 107 depois de Cristo. Inácio foi discípulo de João, o apóstolo, discipulado por João, foi jogado às feras no ano de 108, aproximadamente, depois de Cristo. E esses homens ensinaram vários cristãos de sua época. Eles morreram, mas os seus filhos na fé perseveraram. E o cristianismo está de pé até hoje. Mas teve mártires ensinadores, que ensinaram acima de tudo, não só com palavras, mas com exemplos e fortes exemplos, dando a própria vida por esta verdade. O principal ensinamento deles, dar a vida pela verdade. Telésforo, pastor da igreja de Roma, que foi martirizado no governo de Adriano em 137 depois de Cristo. Policarpo, essa história é fantástica. Policarpo de Esmirna foi queimado vivo em 156 depois de Cristo. Tinha mais de 80 anos, estava amarrado numa estaca, fizeram a armação das lenhas, e antes de atear fogo, Policarpo, tu é velho, Policarpo, não precisa passar por isso. Morra de morte natural, basta apenas negar Jesus. Negue-o, e passe os teus últimos dias em paz, descansado. Policarpo disse, por mais de 80 anos, ele só tem me feito bem. Como posso negá-lo agora? Darei a minha vida. E a história conta que o fogo que atearam se negava a queimá-lo, formando um arco em volta dele. O fogo fez um arco e ia para cima. Tiveram que matar ele perfurando ele. Olha que coisa extraordinária, mas não negou o Senhor Jesus. Justino Mártir foi um dos grandes
um dos mais famosos apologistas. O que é isso? Que faz defesa da fé, da igreja, e foi martirizado em Roma no ano 166. Então eu pergunto para vocês, esses homens que deram a vida, eles não ensinaram lições preciosas aos seus discípulos? Que receberam o ensinamento, uma sabedoria tremenda, e viram, os nossos líderes estão dando a vida por isso. Eu pergunto para vocês, eles não ensinaram ao ponto de transmitir uma chama de verdade, de maneira que os demais cristãos não recuassem? Sim, fizeram exatamente isso. Então foi maravilhoso o ensinamento que esses homens transmitiram aos seus discípulos, porque além de serem ensinadores maravilhosos da palavra de Deus, deram a vida por aquilo que ensinaram. Vamos para frente. Blandina. Opa, tem uma mulher aqui, tem. Foi uma escrava martirizada em 177 d.C. no governo do imperador Marco Aurélio. Os historiadores comentam que ela foi uma mulher que influenciou muitos cristãos com o seu testemunho. E fizeram coisas terríveis com ela, e ela não negou a Jesus. Orígenes, tremendo, considerado o mais ilustre da igreja antiga, morreu devido às muitas torturas que sofreu no governo do imperador Décio, no ano 253 d.C. Dirigiu por muitos anos a escola de Alexandria e morreu em Tiro. Foi Orígenes que pela primeira vez organizou a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Na época não era chamado de livros, na época foi feita pesquisa, o que os cristãos estão estudando nas igrejas? Essas obras, nomeou as 27 obras, que é o que tem hoje. Então, quem fez, se alguém perguntar para você, quem fez a lista dos 27 livros por primeiro no mundo? Orígenes. Então, olha o legado que estes homens deixaram. Cipriano, bispo de Cartago, decapitado em 14 de setembro de 258 d.C., na Turquia. Então, note que são datas, lembra da cronologia, que ajuda a história, são datas que estão dentro dos anos de perseguição severa daqueles imperadores que nós vimos na aula 2. E estes homens, é como você pegar uma rosa, né? Tem um cheiro, tem um odor bom, mas se você amassar, você sabia que o odor triplica? Os cristãos estavam sendo amassados e estava sendo produzidos homens de extraordinário valor, que deixaram um legado extraordinário para a humanidade, especialmente para os cristãos. Estes homens é fruto do amassar das perseguições e deixaram um legado maravilhoso. Vamos lá. Efeitos da perseguição. Uma igreja mais pura, só permanecia mesmo quem era crente de verdade, não tinha essa. Crescimento e multiplicação. Poxa, mas será que crescia com tanta perseguição, Rodrigo? Imagina, quem verdadeiramente está com o coração aberto para conhecer a verdade e quer e deseja e ama a verdade, ele vai entender na hora. Não, estão dando a vida. Por isso, automaticamente, isso é a verdade. Então, eu não vou recuar. Não vou recuar. Quando você vê alguém dar a vida por alguma coisa, você percebe, não. Isso ali está morrendo, é a verdade. Claro que existem exceções, né? Mas estou falando em regra. Principalmente se tratando de cristianismo, se alguém morrer, é porque verdadeiramente a pessoa está morrendo pela verdade. Crescimento e multiplicação, eles viam, estamos morrendo, os líderes estão morrendo, e é a verdade de fato. O cânon foi definido, guardaram as escrituras. Imagine, teve imperador que mandou queimar todos os escritos da Bíblia.
Não tinha os livros ainda, no formato que nós temos hoje. Eram rolos de pergaminhos ou códex, que eram as folhas de pergaminho amarradas no formato de livro. Então eles defenderam, guardaram, a Bíblia foi guardada. E ninguém vai destruir a Bíblia, né? Já lá em 586, quando Nabucodonosor, Nebuzaradã, que era o general, com os demais generais da Babilônia, destruíram Jerusalém, anos mais tarde, 70 anos depois, Zorobabel encontrou a lei nos escombros do templo. Não foi destruída. Sensacional. O crescimento das seitas, infelizmente, foi um efeito também, porque muitas pessoas viram, os cristãos vão desaparecer. Vamos se fortalecer nesse segmento aqui mesmo, porque os cristãos, eu estava até interessado em ir, mas agora estão perseguindo. Então vamos ficar por aqui mesmo. Cresceu as seitas, lamentavelmente. Vamos lá. As principais heresias que surgiram nessa época. Os gnósticos, do grego sabedoria, surgiram muitos sábios se dizendo ter a verdadeira iluminação da verdade. Os ebionitas, ou judeus pobres observantes da lei, infelizmente surgiu entre os judeus esse segmento, extrema humildade para aperfeiçoamento e agradar a Deus. Os maniqueus, tendo por fundadora Mani, rejeitava Jesus, mas acreditavam em um Cristo celestial. O Jesus que andou, que morreu, rejeitava, mas há um Cristo celestial por aí. Seitas, né? O montanismo, fundado por Montano, acreditava que Jesus viria na Frígia e se tornaram zelosos ao extremo na volta do Senhor. Então, essa questão de marcar a volta de Jesus sempre teve, viu? Arianismo, fundado por Ário, e era um presbítero ainda, onde afirmava que Jesus havia sido criado por Deus. E é por causa desse Ário aqui, em partes até foi bom ele ter, porque ele era presbítero. E entre os cristãos começou, não, Jesus é menor do que Deus, foi criado. Aí é onde surgiram homens, nós vamos ver mais à frente, que elaboraram a defesa da fé. Não, Jesus é Deus. O Espírito Santo também é Deus. E aí elaboraram a doutrina da Santíssima Trindade para combater essa heresia difundida por Ário. Vamos lá? Os apologistas. Justino Mártir, de 100 a 166 depois de Cristo, defendeu a fé. Tertuliano também defendeu, 155 a 220. E esses ensinadores escreveram para os cristãos a defenderem a fé entre as autoridades. Então, note que em meio a muita perseguição, surgiram homens corajosos, valentes, destemidos, que não só deram a vida, mas deixaram vários ensinamentos para que os cristãos seguissem os mesmos passos e exemplos. Funcionou, pastor Rodrigo? E muito. Qual é a prova disso? Eu e você estamos aqui hoje, fruto do trabalho e da vida destes homens. Vamos para frente. Os polemistas, o que é isso? Que levantavam polêmicas, né? Irineu, pai grego da igreja primitiva, foi influenciado por Policarpo e lutou contra os hereges e foi bispo de Lyon, na Gália. Só lembrando que eles levantavam polêmicas contra os hereges. Os hereges acusavam e os hereges faziam parte do governo, irmãos. Faziam parte das autoridades da sociedade. Os cristãos eram vistos como pessoas inferiores no saber. Então quem estava no poder eram os hereges. E aí foram os cristãos da época acusados de serem polêmicos. Como a Igreja Católica acusou Martim Lutero de protestar. E é onde surgiu a expressão os protestantes. Porque nós fomos acusados de sermos protestantes. E esses cristãos foram acusados de serem polemistas. Suas principais obras foram a demonstração da fé apostólica e contra as heresias. Irineu. Irineu foi muito usado por Deus para escrever e defender a fé. Clemente de Alexandria, 150 a 215. Datas de severa perseguição. E estamos falando deles até hoje. Tá? Nasceu em Atenas, mas foi para Alexandria. Foi o primeiro destaque da tradição teológica alexandrina. Suas principais obras foram Pedagogo,
as seleções, exortação aos pagãos. Veja que muita perseguição e ele escrevendo, exortando os pagãos. Não recuaram. Tremendo. Orígenes, 185 a 253, foi o maior teólogo da Igreja Antiga. De acordo com a tradição, ele escreveu mais de 6.000 pergaminhos, debaixo de severa perseguição. E ele que organizou a lista dos 27 livros do Novo Testamento. Cipriano, 200 a 258, nasceu no norte da África e se tornou bispo de Cartago. Todos eles contribuíram imensamente para que a palavra de Deus permanecesse sendo difundida, o ânimo e a fé dos cristãos de sua época continuarem e também deram a vida pela verdade. E por causa disso, louvamos a Deus porque a igreja está de pé e nós estamos aqui até os dias de hoje. Mas devemos valorizar, irmãos, o trabalho desses homens. Foi sensacional e muito importante para que a igreja pudesse perseverar. O peso das perseguições produziu o mais precioso óleo de obediência e dedicação na obra do Senhor. Aí eu pergunto para você. Será que a gente vai permanecer com essa liberdade até a volta de Jesus, irmãos? Um cristianismo que a gente percebe tão relapso. Crentes que não oram. Até Bíblias a gente encontra sendo jogadas no lixo por crentes. Não sente prazer de ir na igreja. Os crentes estão ficando mudos, Não falam mais de Jesus nas ruas, nas praças. Não fazem mais culto ao ar livre. Até quando, irmãos? Será que Deus vai entregar mesmo a operação do erro, todo mundo? Todo mundo fala de um avivamento, de um avivamento, de um avivamento, de um avivamento. Será que esse avivamento vai vir com toda essa liberdade e negligência que existe por parte dos cristãos hoje? Ou Deus vai promover um avivamento nos moldes dos primeiros 300 anos? Fica uma pergunta aqui. O que fazer, pastor Rodrigo? Buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocar enquanto Ele está perto. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos fortalecer mais e mais a comunhão da nossa alma com Deus e fazer a obra do Senhor Jesus, tudo que vier à mão para fazer conforme nossas forças. Não negligenciar. Vamos se dedicar. Bem-aventurado é você que está aqui comigo diante dessa realidade, pois está sendo produzido no nosso coração uma conscientização que desperta a verdadeira postura de um cristão que ama o Senhor e valoriza suas origens. Vamos servir a Deus com mais dedicação. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor. Te louvamos por todas as conquistas que hoje obtemos através da fidelidade destes homens que viveram nesta época. Nos ajude a valorizar, Senhor, tudo que recebemos e tudo que temos, e que possamos frutificar na Tua obra, fortalecendo a nossa comunhão contigo, nos tornando mais abnegados, mais fiéis, mais tementes e mais dedicados. Abençoa os Teus filhos, que eles possam ser também, Senhor, alvo desta unção e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, como sempre eu falo para os meus alunos. A verdadeira teologia, ela tem unção e promove a mais íntima comunhão com Deus. Porque a verdadeira teologia é a perfeita comunhão com Deus. E Deus tem nos dado a graça de ensinar, promovendo esta comunhão através da bendita unção que o Senhor nos concede. Forte abraço, até a próxima aula, fique na paz.